Olá, meu nome é Mariana Torres Magri, eu sou acadêmica de Direito na Universidade Unisalles. Atualmente estou cursando o 8º período e hoje eu irei falar um pouco sobre o direito previdenciário, né? Iremos falar sobre os benefícios, aposentadoria, auxílios, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, auxílio doença, auxílio reclusão. Vamos falar também sobre pensão por morte, salário maternidade. Bom, vamos lá. Bom, iniciaremos falando sobre a aposentadoria. O que é a aposentadoria, né? A aposentadoria é um benefício previdenciário concedido aos trabalhadores e, em alguns casos, servidores públicos que permite o afastamento remunerado do trabalho após cumprir determinados requisitos. A aposentadoria, ela passou por algumas alterações após a reforma da Previdência, que ocorreu em novembro de 2019. Bom, nós temos alguns tipos de aposentadoria. Iniciaremos falando sobre a aposentadoria por idade. Atualmente, a idade mínima para se aposentar é de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Além disso, é necessário ter 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. Antes da reforma, antes do dia 13, né, até o dia 12 de novembro de 2019, para as mulheres era necessário ter 60 anos de idade, mais 15 anos de contribuição. E para os homens, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. A partir do dia 13 de novembro de 2019, as mulheres elas passam a ter idade mínima de 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Já os homens, é necessário ter 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Bom, falaremos agora sobre a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez é um benefício do INSS para os assegurados que ficam permanentemente incapazes de exercer suas atividades devido à saúde ou acidente. Para ter direito à aposentadoria por invalidez, é necessário que o requerente passe, por uma perícia médica, onde será avaliado a sua capacidade de continuar trabalhando ou não. Será avaliado também as condições da saúde do trabalhador, o tempo necessário, Ali, com essa perícia, será determinado o tempo de afastamento do trabalhador. Bom, além disso, para ter direito a essa aposentadoria por invalidez, é necessário que o trabalhador ele esteja contribuindo com a Previdência. No mínimo 12 meses de contribuição, exceto em casos de acidentes de trabalho, doenças decorrentes das suas atividades ou doenças graves, como tuberculose, transtornos mentais, Parkinson e outros. Bom, agora falaremos sobre os auxílios. Iniciaremos falando sobre o auxílio doença, que funciona como uma licença, É uma licença para que o trabalhador ele fique afastado de suas atividades e cuide da sua saúde, faça o seu tratamento. Esse benefício ele é dado para pacientes oncológicos, pacientes com câncer. Porém, temos alguns requisitos, Esse auxílio ele só será fornecido se você já estiver contribuindo antes da descoberta da sua doença. Você não pode começar a contribuir após a descoberta da doença. É válido ressaltar que, se o funcionário tem registro na carteira, a entrada para esse auxílio só será dada após 15 dias. Os primeiros 15 dias de afastamento será pago pela empresa. E logo após esses 15 dias, ele poderá dar entrada no INSS. Os demais assegurados do INSS, incluindo trabalhadores domésticos, avulsos, precisa da entrada no benefício imediatamente, no início da sua incapacidade. Porque se der entrada 30 dias após o seu afastamento, não será pago os valores retroativos. Tem que ficar esperto com os prazos. Bom, muita gente confunde aposentadoria por invalidez
com o auxílio-doença. Mas existe uma grande diferença. A aposentadoria por invalidez, ela está destinada, né, aos assegurados do INSS que estão totalmente incapazes de exercer as suas atividades. Já o auxílio-doença, ele se encontra, né, aos assegurados que estão temporariamente incapazes de exercer as suas atividades. Bom, agora vamos falar sobre o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é um benefício indenizatório do INSS para os assegurados que sofrem acidentes de qualquer natureza. Porém, esse benefício, ele só é concedido quando esse acidente ele afeta a sua capacidade de trabalhar, ou seja, ele reduz a sua capacidade de trabalho de forma permanente. Mas esse auxílio-acidente, ele é um benefício indenizatório, ele não vai substituir sua renda. Sendo assim, você pode receber esse auxílio-acidente e continuar trabalhando. Vamos usar um exemplo bem fácil para entendimento desse auxílio. João trabalhava num restaurante e ao sair para fazer uma entrega, um carro desgovernado bateu nele e ele simplesmente perdeu o movimento de uma das pernas. Ele ficou afastado durante um ano e após um ano, ele foi diagnosticado que teria como voltar a fazer outras atividades, menos a sua de motoboy. Então, esse restaurante que ele trabalhava decidiu contratar ele como atendente de telefone. E dessa forma, João ele vai ter o direito de receber o auxílio acidente e o seu salário. Esse auxílio acidente ele vai receber até o dia da sua aposentadoria. Bom, temos também o auxílio reclusão, né? Que é aquele auxílio que é devido a um trabalhador, um contribuinte da Previdência, que ele vier a ser preso e a sua família terá direito de receber esse auxílio. Porém, não é, fui preso, a família entra com um processo para receber esse auxílio. Não é assim que funciona. O interno, né, o preso, ele tem que possuir 24 meses de carência. Ele tem que estar contribuindo com a Previdência. E a sua família, né, os seus dependentes, ele tem que possuir dependentes. Os seus dependentes, eles têm que comprovar a sua baixa renda. Esse benefício, ele tem um tempo de duração, até que o preso, ele seja posto em liberdade, ou ele fuja da prisão, ou cumpra, né, começa a cumprir a sua pena em regime aberto. Nessas condições, o seu benefício ele será cessado. Bom, agora falaremos sobre a pensão por morte. O que é a pensão por morte? A pensão por morte é um benefício previdenciário concedido aos dependentes dos segurados do INSS que vier a falecer, sendo ele aposentado ou não. Vamos lá, né? E quem tem direito de receber a pensão por morte? Temos 3 classes. A primeira são os cônjuges, esposa, esposo, filhos não emancipados, tá? Menor de 21 anos ou inválido, que tem alguma deficiência intelectual ou mental ou alguma deficiência grave. A segunda são os pais. A terceira são irmãos menores de 21 anos ou de qualquer idade, desde que sejam inválidos ou apresente alguma deficiência. Bom, a divisão das classes é muito importante, porque na existência de uma das classes exclui o direito das seguintes classes, ou seja, na classe 1,
quem tem direito é cônjuge, esposa ou esposo e filhos menores de 21. Na presença dos filhos ou do esposo ou da esposa, do cônjuge, exclui a seguinte classe, no caso a 2 e a 3, que são pais ou irmãos menores de 21. No caso da esposa e dos filhos, eles dividem, né, o valor da pensão, enquanto os pais dos segurados, né, não teriam direito. No caso, se existe cônjuge ou filho, o pai ou o irmão, que são assim, as classes após, não tem direito. Bom, como calcular, né, o valor que será pago a pensão por morte? Antes da reforma da Previdência, o valor pago era 100% o valor do benefício do institutor, que ele recebia, né? Hoje depende da quantidade de dependentes e partirá de 50% do valor do benefício da aposentadoria recebido pelo segurado. Bom, a pensão por morte rural, em regra, né, a concessão desse tipo de benefício são as mesmas do que falamos anteriormente, as mesmas da pensão urbana, né, exceto o valor que será pago aos dependentes. A nova regra, né, prevista depois da reforma da Previdência, não será aplicável nesse caso. A maioria das vezes, será equivalente ao valor de um salário mínimo. Bom, por fim, falaremos sobre o salário maternidade. O salário maternidade é um benefício previdenciário devido à assegurada do INSS por 120 dias, com um período de 28 dias antes do parto e a data de sua ocorrência. Além do salário maternidade, também é devido em outras hipóteses, como aborto não criminoso ou feto natimorto, ou seja, quando o feto perde a vida dentro do útero da mãe ou logo após o parto. As 5 hipóteses de salário maternidade: devido ao nascimento do filho, aborto não criminoso, fato natimorto, né, quando o feto perde a vida no útero da mãe ou logo após o parto, adoção e guarda judicial para fins de adoção. Por todos esses casos, é o direito, né, do afastamento do trabalho por um período, né, seja para cuidar da criança com maior atenção, os primeiros cuidados após o nascimento, ou por adoção, né, desde o início da guarda judicial, seja para se recuperar de traumas decorrentes de um aborto ou feto natimorto. Bom, ficamos por aqui. Esse foi o trabalho. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigada e até a próxima.